Olá! Hoje o programa começa com uma daquelas perguntas que eu costumo dizer capciosa. A pergunta está baseada no livro de Ezequiel, no capítulo 18, o verso 20, que diz o seguinte: aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Aqui está dizendo, por exemplo, que não há o pecado hereditário. Agora, Ezequiel falou isso agora mais para trás, lá na época de Davi, houve algo que fica assim difícil de explicar, baseando-se nesse texto. Lá em 2 Samuel, no capítulo 12, quando fala da morte do filho de Davi e Betseba, diz assim, então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. E depois a gente vai lendo e vê que esse filho morreu. Como explicar esse pecado hereditário? Já que Ezequiel diz que não, o filho não morre pelo pecado do pai. Esta e outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Como eu sempre digo, é um prazer poder entrar aí devagarinho na sua casa e juntos podemos estudar a Palavra de Deus. Que Deus abençoe você que está aí ligadinho na TV Novo Tempo e tem a chance de acompanhar agora o programa Na Mira da Verdade. Esse programa de perguntas e respostas bíblicas e as mais diversas dúvidas que chegam para a gente ao estudarmos a palavra, a gente aprende junto. E olha, eu sempre digo aqui, quem faz o programa acontecer é você. Talvez você ache que você sabe todas as coisas da Bíblia, não tem nenhuma dúvida que te incomoda assim, mas será que aquela duvidazinha que está lá, que você não tem aquela certeza, não pode ajudar outras pessoas a compreender bem com a resposta na Bíblia? Portanto, mande a sua pergunta para a gente. Não importa, eu digo sempre, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e vamos juntos aprender a palavra de Deus. E no programa, você sabe, quem está na mira para dar a resposta, baseando-se na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito? E uma saudação também para o nosso telespectador que acompanha o nosso programa e também para aquele que assiste pela primeira vez. Esse é um programa de respostas a dúvidas e nós queremos aqui ajudar você a compreender melhor a Bíblia. Obviamente através de uma leitura breve, porque nós temos várias perguntas, porém de uma análise contextual. Que você se sinta muito bem conosco e que você apareça mais vezes para nos dar aqui o carinho da sua audiência, para juntos aprendermos da Palavra de Deus. Muito bem. Você que nos assiste em algum lugar do Brasil, nós estamos em mais de 400 cidades em canal aberto, estamos em todas as parabólicas e também em todas as TVs por assinatura. Muito obrigado por você estar aí acompanhando a gente. Lembrando que também nós estamos sendo transmitidos pelo YouTube e você pode compartilhar o link do nosso canal no YouTube, tá bom? É só entrar lá, procurar Novo Tempo ao vivo e você vai ver ali. E daqui a pouquinho nós vamos pescar algumas perguntas ali do YouTube para colocar na mira também, tá bom? Inclusive, a semana passada nós deixamos em aberto uma questão que daqui a pouquinho eu vou trazê-la para a gente colocar na mira. Professor Leandro Quadros, nós abrimos aqui hoje com uma daquelas perguntinhas capciosas, meu irmão. Eu quero ver como é que você se sai dessa aqui. Porque em Ezequiel 18:20 está dizendo que o filho não paga pelo pecado do pai. Só que lá, com aquele episódio entre Davi e Betseba, o filho pagou pelo pecado dos pais, ou pelo pecado de Davi. Como você explica isso na Bíblia Sagrada?
Esse é um dos textos, Tito, que nós vamos ter uma resposta plena apenas na eternidade. Não é simples abordar esse texto do ponto de vista da nossa lógica humana corrompida. Vou explicar o porquê. Primeiramente, Ezequiel 18, verso 4, Ezequiel 18, verso 20, Deuteronômio 24, 16, Êxodo 23, verso 7, são textos que demonstram claramente que no aspecto judicial, Deus abomina que um inocente pague por aquele que é culpado. Deus nunca permite que o inocente pague por aquele que é culpado, no aspecto judicial. Existe sim a lei da hereditariedade, lá em Êxodo 20, 4 a 6, quando fala que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, é uma forma bíblica de falar da lei da hereditariedade, ou seja, maus traços, maus hábitos se perpetuam até 3 ou 4 gerações. Agora, os bons traços de caráter, diz ali no próprio texto, até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os mandamentos de Deus. Então, na Bíblia há, mesmo que não com os termos modernos e científicos, há essa distinção entre a lei da hereditariedade e o pecado, a punição hereditária, diríamos assim. Deus não pune o inocente juntamente com o culpado. Agora, no caso do filho de Davi com Batseba, aconteceu uma exceção, diríamos assim. Não é o termo correto, eu vou colocar exceção entre aspas. Por quê? Aqui neste caso, Davi havia matado um homem inocente. Olha a gravidade do assunto. Davi, sendo rei, e tendo também se arrependido, mas sendo rei, Deus não quis tirar a vida dele. E rei naquela época representava Deus, né, professor? Representava a Deus. Porque, embora Deus não quisesse impor reinado, o povo quis, né? E ele ungia esses reis, não é? Ungia este rei. Esse rei era especial, era um representante de Deus. E o que aconteceu? Na lei de Deus, e isso está desde o Gênesis, capítulo 9, 5 e 6, quando não existia nenhum israelita sobre a face da terra, o homicídio é punido com a morte do homicida. Isso é indiscutível do Antigo e do Novo Testamento. O que aconteceu? Como Davi matou alguém, uma morte deveria existir na família dele. Isso é pesado, mas está no texto. E olha o que diz o verso 14, ó, de 2 Samuel 12. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Acabou. Então aí Davi jejua por este filho, que era resultado de um adultério e do homicídio de um inocente. E o que Deus mostra aqui para Davi? Que a vida de Urias era sagrada e que ele não deveria ter tirado a vida daquele homem simplesmente para acobertar o pecado dele de adultério. Pode ser que essa criança tenha nascido com um problema congênito e Deus não, um problema físico, genético, e Deus não quis salvar. Mas que realmente houve aqui uma punição vida por vida. Está lá em Gênesis 9, 5 e 6. Vida por vida, Deus fez essa punição realmente. Então, não tem como nós explicarmos tudo o que está por trás das intenções de Deus do justo juiz. Agora, o que nós sabemos, de acordo com todo o texto bíblico, Gênesis 18, 25, Deus é um justo juiz. Ele não colocou a culpa de Davi na criança, mas Deus mostra para Davi que o homicídio é tão ofensivo a Deus que já que Davi não morreu, alguém da família dele morreria por causa daquele homicídio. E foi nesse caso essa criança que foi fruto não só de um adultério, mas fruto de um homicídio. Agora, ela escondeu um homicídio. A gente pode explicar, por exemplo, é um homicídio, mas não foi Davi que matou com suas próprias mãos. Ele encomendou, ele proporcionou a morte da pessoa. Mas mesmo assim, né? Quem manda matar é homicida do mesmo jeito, Tito. Quem manda matar é homicida do mesmo jeito. Então, mesmo que não faça com as mãos, Davi mandou matar Urias. Então, por isso que ele foi punido. Então, veja, é vida por vida mesmo aqui no texto bíblico, não tem como fugir disso. Agora, por que Deus, nesta exceção, não nos esclarece os detalhes? Isso aí realmente é só na eternidade para nós termos todas as respostas. Muito bem, muito bem. É por isso que é uma perguntinha
capciosa, mas essa Bíblia não consegue dar a resposta para a gente, não foi revelado, né? Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas para a gente através do nosso WhatsApp. O número é 12 981 51 0101, aparece aí na tela, anota aí, é fácil o telefone, hein? 981 51 0101, já coloca aí, salva o nosso contato para que você possa sempre participar aqui do programa Na Mira da Verdade. Você também pode usar as redes sociais, talvez você esteja aí no Instagram, você pode mandar para a gente, o nosso contato, nosso endereço ali é @naMiraDaVerdade. Encontre lá, passe a nos seguir e sempre eu coloco um videozinho para você participar. Esse perfil é mais para você participar ao vivo aqui do programa, viu? Porque a gente tem lá o videozinho onde você coloca a sua pergunta e eu pesco ela aqui na hora, tá? Então, participe. E no Facebook também, Novo Tempo, o nosso Facebook é namiradaverdade.nt, lá no Facebook, tá? Tem um videozinho também, você tem lá nos comentários para participar. E no nosso YouTube, no canal da TV Novo Tempo, participe lá ao vivo também. No canal do YouTube, na semana passada, ficou em aberto aí, ficou a última pergunta para ser respondida hoje. Quem mandou foi o Lucas. E ele perguntou, professor, o seguinte: o selo servirá para que os anjos identifiquem quem é o povo de Deus na época do fim dos tempos e esses não passem pelas pragas, assim como aconteceu lá no Egito, quando Deus ordenou que pintasse os umbrais da porta e esses não seriam mortos? É mais ou menos isso, professor, o que vai acontecer? O selo é para identificar quem é de Deus e por isso não vão passar pelas pragas? Na verdade, o selamento aqui de Apocalipse, capítulo 7, ele ocorre sim primeiro internamente, ou seja, a pessoa internamente adora a Jesus Cristo e se mantém fiel à palavra de Deus, ao seu verdadeiro dia de guarda. Isso aqui é um selo escatológico, esse não é o mesmo selo do Espírito Santo de Efésios 1:13, Efésios 4:30 e 31. Porém, na verdade, este selo será demonstrado externamente pelos atos, pelas atitudes de adoração, mesmo em meio à perseguição. Não seria necessariamente para identificar para os anjos. Os anjos já saberão quem é de Deus e quem não é, porque a primeira fase do juízo pré-advento já terá sido concluída. Então não é para os anjos, é para que o mundo perceba, através do comportamento dos selados, que eles adoram ao verdadeiro Deus. Então este é o propósito aqui no contexto. Muito bem, muito bem. Tem mais uma pergunta aqui que chegou, deixa eu ver aqui, porque está chegando tanta pergunta e ela saiu. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Quem mandou foi o Sérgio. É mais uma daquelas perguntas relacionadas ao sábado. Você que nos acompanha pela TV Novo Tempo, quem sabe é a primeira vez que você está chegando aqui, você sabe que a TV Novo Tempo é uma rede que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E volte e meia, essas perguntas sobre o sábado chegam aqui no programa e a gente faz questão de colocar aqui para esclarecer e a gente entender bem o que a Bíblia nos ensina. O Sérgio perguntou da seguinte forma, professor: boa noite, Tito e professor. Se lei e os mandamentos não foram abolidos na vinda de Jesus, me explica, por favor, Efésios capítulo 2, verso 15. Olha só o que diz Efésios 2,15. Diz o seguinte: ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Como entender esse texto de Efésios relacionado à lei de Deus, professor? Veja, antes de explicar Efésios 2,15, é importante nós considerarmos a cruz para entendermos isso. Quando Cristo morre na cruz, sem pecar, né, Hebreus 4, 14 a 16, Hebreus 7 a 26 diz que Cristo é o sumo sacerdote santo, inculpável e sem mácula. Quando ele morre na cruz, essa é a maior prova de duas coisas. Primeiro, que você e eu não podemos nos salvarmos por nossas obras. Um sacrifício, a morte de um substituto, é vital para a nossa salvação. Agora, uma segunda coisa que a cruz nos ensina é que a lei é eterna. Por quê? Se a lei de Deus pudesse ser mudada,
Jesus teria feito esse ajuste lá no céu e não precisaria ter vindo morrer na cruz. Então, quando ele morre na cruz, além de ele demonstrar que você e eu não podemos pagar pelo nosso débito e que podemos ser salvos apenas pela graça de Deus, também Cristo demonstra que essa lei é eterna. E tem que ser assim porque a lei é um reflexo do caráter do seu legislador. Se Deus é imutável nos seus conceitos, é óbvio que a lei é imutável. Então, a cruz, quando você vê Deus punindo o pecado na pessoa de Jesus, para que fôssemos salvos pela graça, você vê na cruz tanto a graça quanto a eternidade da lei. Então, qualquer religião que não entende isso, ela está fazendo um grande desfavor para o Evangelho e para as pessoas sinceras que estão aprendendo de uma forma equivocada. O próprio Cristo, em Mateus 5,17, quando fala da lei de Moisés, que na verdade não é a lei de Moisés, a lei é de Deus, porque foi Deus quem deu a Moisés, no verso 17 ele fala: não penseis que vim revogar a lei, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde também há o Decálogo, ou os profetas, o restante do Antigo Testamento. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, se não é para omitir da lei nem uma letra i e nem um acento, como mudar um mandamento inteiro? É inviável. Isso atrapalha a compreensão da cruz, tá? Agora, em Efésios 2,15, quando ele está falando da abolição na sua carne da lei dos mandamentos na forma de ordenanças, é importante prestar atenção nesse termo ordenanças. Você percebe que a questão aqui não tem a ver com a lei em si, a questão aqui é mais social. Por quê? Diz aqui que, como resultado de abolir essas ordenanças, de 2 povos, ou seja, judeus e não judeus, ele ele faz a paz, ele reconcilia ambas as pessoas em torno da cruz. Então a questão aqui é mais social do que judicial, penal ou legal. Então o que ele está dizendo? Quando Cristo morre na cruz e paga o nosso débito para com a lei de Deus, tudo aquilo que nos separava, que separavam judeus de não judeus, por exemplo, as demandas legais da lei que exige a morte do pecador, isso deixou de existir. Então Paulo, quando fala contra, entre aspas, a lei, ele não fala contra a lei. Ele mostra que sim, que a lei tem uma função e ele mostra que a condenação da lei sobre nós é que foi cravada na cruz e não a lei como princípio de vida. Prova disso você pode ler, por exemplo, Romanos 3,31, quando Paulo argumenta sobre o assunto da justificação pela fé, ele faz uma pergunta retórica e depois dá a resposta: anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então tenha em mente uma coisa, a salvação é unicamente pela graça, mas essa graça ela transforma, então ela leva a boas obras. Ao mesmo tempo a cruz mostra que só podemos ser salvos pela graça, mas a cruz também mostra que a lei pela qual Jesus pagou a nossa transgressão, ela é eterna. Do contrário, ele nem precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Muito bem, professor. Estou vendo aqui a revista Na Mira da Verdade, que você pode ter aí na sua casa gratuitamente. E você tem uma lição ali que o professor Leandro Quadros mesmo preparou, de textos difíceis sobre a lei de Deus. É a lição de número 3. E você pode conferir isso solicitando a sua revista, 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode ter a revista aí na sua casa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você pode também ter as videoaulas desse guia de estudo na plataforma Novo Tempo Cursos. Você já conheceu a plataforma Novo Tempo Cursos? Talvez ainda não. Então, acesse essa plataforma. Vai lá na internet, coloca novotempocursos.com, faça o seu cadastro e você vai ter esse curso bíblico, essa revista Esperança do Curso Bíblico, Na Mira da Verdade, com videoaulas preparadas pelo professor Leandro Quadros. Você vai estudar com ele.
Não só essa, como outras também você pode obter na plataforma Novo Tempo Cursos. É só você acessar novotempocursos.com e você vai ter uma infinidade de cursos bíblicos da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo, onde você vai poder assistir às videoaulas e aprender mais e mais, tá bom? Acesse lá novotempocursos.com e veja agora essa lição de número 3 que o professor Leandro Quadros vai explicar para você, tá bom? Muito bem, nós temos que ir para o intervalo rapidinho, olha, o tempo corre aqui para a gente, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e olha aí, tem mais uma perguntinha aqui do nosso WhatsApp. Para você mandar a sua pergunta, o número é 12 98151 0101 e eu recebo aqui na hora. Essa pergunta já está rodando aqui no WhatsApp há muito tempo e ela agora foi pescada e está na mira da verdade. Quem mandou foi o Gustavo, professor. Gustavo, ele é lá de Olímpia, ele é adventista do sétimo dia e a pergunta dele é a seguinte: encontramos 3 referências bíblicas dizendo que o sábado é o sinal entre Deus e o ser humano. Gênesis capítulo 2, dos versos 1 a 3, Êxodo capítulo 31, dos versos 13 até o 17, e também em Ezequiel capítulo 20, os versos 12 e 20. Agora, existe alguma referência bíblica dizendo que hoje em dia o sinal entre Deus e o ser humano é o Espírito Santo? Os cristãos de outras denominações acreditam nessa afirmação, por isso não guardam o sábado. Professor, o sinal aqui ele está dizendo que a Bíblia, no Velho Testamento, diz que a referência bíblica dizendo que o sábado é o sinal entre Deus e o ser humano. E ele citou alguns textos bíblicos. Agora, no Novo Testamento isso não tem? Não. O que identifica? É o Espírito Santo, que é o sinal entre Deus e o homem? Sem dúvidas, o selo do Espírito Santo é muito presente no texto bíblico, Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Então, quando nós nos convertemos, nós somos selados com o Espírito Santo. Qual era a função do selo? Marcar algo como sendo propriedade de alguém. Então, o Espírito Santo nos sela, dá ao nosso interior a garantia de que nós somos filhos de Deus e que nós vamos receber a herança eterna na volta de Jesus. Então, é claríssimo, nossos irmãos evangélicos, quando falam que o selo de Deus é também o Espírito Santo, estão corretíssimos. O detalhe é que o sábado é também um selo, porém com uma função escatológica, ou seja, para o futuro. Então, existem erros de ambos os lados. Se um irmão evangélico fala que só o Espírito Santo é o selo e desconsidera o selo escatológico do sábado, está equivocado. Se um adventista falar que o selo de Deus é só o sábado, o selo escatológico, sem o Espírito Santo, também está equivocado. Então nós temos que complementar o assunto usando ambos os textos para chegarmos à compreensão bíblica do tema. Olha só, essa aqui do Instagram, professor, deixa eu ver quem que mandou, foi, o nome é um, não, tá aqui, é Rubens, lá da Ilha de Roberta, em Breves, no Pará. Ele pergunta o seguinte: boa noite, Tito, Leandro. Em João 7,24, diz que devemos julgar com a reta justiça. Mas se não cabe a nós julgarmos, como que a gente entende esse texto bíblico? Explique, por favor, essa passagem. Meu nome é Rubens. Professor Leandro Quadros, lá em João 7, está dizendo que que nós devemos julgar... Segundo a reta justiça. Segundo a reta justiça, exatamente. Só que não cabe a gente o julgamento. Como é que a gente explica isso? Deixa eu ver aqui, João 7,24. As pessoas só leem Mateus 7, 1 e 2 e não leem João 7,24. Olha aí, ó. Quer que eu leia aqui na linguagem de hoje, só para ficar claro? Pode ler.
Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Na linguagem de hoje está assim. Como é que está na sua versão aí, professor? Não, é a mesma coisa, praticamente. Ó, não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ele tá achando uma contradição com Mateus 7, 1 e 2. Essa que é a pergunta dele. Ó. Não julgueis para que não sejais julgados. Então parece uma contradição entre Mateus 7, 1 e 2 e João 7, 24. Mas não é uma contradição. Não é? Porque João 7, 24 fala para não julgar segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Ou seja, eu devo avaliar certos comportamentos, certas crenças, certas pautas e ver se isso é bíblico ou não é. O que Mateus 7 condena é o julgamento hipócrita. Aquele em que eu avalio alguém simplesmente pela aparência sem eu conhecer as reais intenções da pessoa. Olha aí. Né? Então eu tenho que... eu já vi isso muito na internet. Certa vez eu expliquei um assunto e falei que uma pessoa estava equivocada por defender uma pauta não bíblica e ele veio com essa alegação. Não, a Bíblia diz para não julgar. Ou seja, não entende do texto bíblico. A Bíblia fala para não julgar de forma hipócrita e as intenções das pessoas em Mateus 7, 1 e 2. Mas no verso 24 de João 7, fala sim do julgar pela reta justiça, ou seja, avaliar o que é certo e o que é errado. Muito bem, você vê só, a gente vai aprendendo com o texto bíblico cada vez que uma pergunta chega e o professor nos esclarece aí, baseando-se na Bíblia, né? Outra pergunta que chegou aqui, essa veio pelo nosso YouTube, você que está nos acompanhando pelo YouTube aí, a pergunta é a seguinte, quem mandou foi o Luiz Teles, e olha só o que ele pergunta, professor. Por que Satanás vai ficar 1000 anos aqui na Terra? O que ele vai fazer aqui durante esses 1000 anos? Como é que é? A gente fala um pouquinho sobre esse assunto do que vai acontecer no milênio. Aqui é uma coisa interessante, amigo telespectador, e devemos considerar todo o contexto dessa fase do juízo para compreendermos esse motivo. Que Satanás vai ficar na Terra por 1000 anos, nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 20. Né? Diz que durante os 1000 anos, Satanás ficará preso aqui na Terra. Ou seja, quando fala que ele vai ficar preso por uma corrente, se refere a uma corrente simbólica, uma cadeia de circunstâncias. Então, como ele não vai ter ninguém para tentar, porque os justos estarão no céu e os ímpios mortos, ele vai ficar sozinho nesse planeta devastado. Qual o objetivo? Alguns. Primeiro, Satanás, ele vai contemplar toda a destruição do planeta por causa do pecado. Ele vai perceber mais ainda os resultados da rebelião dele contra Deus e o que ele fez neste nosso planeta, o que ele causou neste nosso planeta. Outro detalhe, o período dos 1000 anos será um período muito importante no juízo de Deus para que os justos que estarão no céu entendam a maneira correta, justa e amorosa com a qual Deus lidou com o pecado dos pecadores. Então, olha como Deus é bom. Antes de Deus jogar Satanás no lago de fogo, juntamente com os ímpios, o que Deus vai fazer? Durante 1000 anos, ele mostra para os justos como ele julgou tanto os seres humanos ímpios quanto os anjos caídos. E aí, depois que Deus os julga, mostra, na verdade, a maneira justa como lidou com eles, só depois acende-se o lago de fogo, de acordo com Apocalipse 20, versos 7 a 10, depois do milênio acende-se o lago de fogo para castigar os ímpios proporcionalmente às suas obras, às suas maldades e só depois aniquilá-los. Que os justos farão parte deste processo judicial para entender a maneira como Deus lida com estes seres espirituais, encontramos aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então, a Bíblia ensina, e eu digo aqui em resumo, que o juízo final tem 3 fases. Uma fase pré-advento, onde Deus mostra para os anjos todos os bastidores da vida humana,
para que os anjos tenham certeza de que quem estará no céu realmente merece lá estar. Então Deus, diríamos, presta contas aos anjos no seu juízo pré-advento, antes da volta de Cristo. Durante o milênio, Deus presta contas a nós, ou seja, Ele esclarece todo o universo nessas duas fases, para só depois executar a sentença. Então Deus não vai executar a sentença sem que todos tenham a certeza acerca de todas as questões, sem que todos tenham todas as respostas acerca das questões que envolveram o conflito cósmico entre o bem e o mal. Então Deus faz isso por sua justiça, por sua misericórdia, por seu amor para com as suas criaturas inteligentes. Muito bem, professor, obrigado por mais uma resposta. Tem uma pergunta, eu estou até abrindo aqui na Bíblia, mas essa aqui veio pelo nosso Facebook. Você pode mandar também pelo Facebook, namira.nt, namiradaverdade.nt, tá bom? É lá o nosso Facebook. Quem mandou foi o Ralph Santos, e ele diz o seguinte, ele é de Araçãs, na Bahia, e ele congrega na Igreja Adventista, e ele quer saber o seguinte, professor, queria que explicasse 2 Reis 13, 21, onde fala que os israelitas estavam sepultando um homem, e ao cadáver ser tocado nos ossos de Eliseu, o homem reviveu. Por que isso aconteceu e qual era a finalidade? Qual foi a finalidade disso? Esse programa é muito necessário. Abraços e fiquem com Deus. Obrigado pela sua participação, Ralph. Professor, aquele episódio em que o homem reviveu ao encostar nos ossos de Eliseu, né? Por que aconteceu isso e qual que é a finalidade disso? Aqui é o seguinte, o ministério profético do profeta Eliseu foi extremamente importante, e obviamente do profeta Elias, primeiramente, e Deus precisava reforçar ainda mais na mente das pessoas a importância do dom profético. Eliseu foi tão cheio do Espírito Santo, e o que Deus mostrou para eles? Que Eliseu era tão cheio do Espírito Santo, que mesmo quando alguém tocou nos ossos dele, essa pessoa reviveu. Então Deus comunicou a seguinte mensagem para eles, né? Deem atenção a tudo que ele disse em vida, porque mesmo depois da morte, eu estou assim com ele. Não de forma consciente, obviamente, porque a morte é um estado de inconsciência até a volta de Jesus, porém Deus deu essa mensagem que o chamado dele era extremamente importante e que eles deveriam atentar para esse chamado e obedecer às repreensões do profeta. E também, a partir dali, valorizar o dom profético que Deus daria para outras pessoas. Então, esse homem foi muito cheio do Espírito Santo e foi esta uma das principais ideias que Deus quis passar aqui com este evento. Olha só que interessante. Outra pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp, quem mandou, deixa eu ver o nome, é o Henrique Santana. Ele diz, sou muito fã desse maravilhoso programa. Obrigado pelo carinho e por você participar e fazer o programa acontecer, viu, Henrique? A minha pergunta é, Jesus veio buscar Maria quando ela morreu? Ele é lá de Camocim, São Félix, Pernambuco. Jesus veio buscar Maria. Maria está no céu, professor? Muito boa pergunta. Nós não temos nenhuma indicação bíblica, querido telespectador, de que Maria esteja no céu. Eu sei que irmãos católicos sinceros, creem que a mulher vestida de branco de Apocalipse 12 seria Maria. Porém, quando nós estudamos o capítulo 12 em seu contexto, há uma menção a Maria no contexto, mas a mulher de Apocalipse 12 não representa realmente Maria. Ela representa a Igreja de Deus. E, obviamente, Maria fazia parte da Igreja de Deus, não é? Ali no verso 6, por exemplo, do capítulo 12, fala que a mulher se refugiaria no deserto por 1260 dias. Não há nada na vida de Maria que corresponda a esses 1260 dias. Consideremos também que os 1260 dias são simbólicos. Em profecia apocalíptica, um dia equivale a um ano. Então, os 1260 dias de Apocalipse 12 são os 1260 anos em que a igreja foi perseguida, desde o ano 538 a 1798. Então, há uma alusão a Maria no capítulo,
por ela fazer parte da Igreja de Deus, sem dúvidas, mas a mulher do Apocalipse 12 não é Maria no contexto, tá? Agora, o que acontece? Digamos que Jesus tivesse ressuscitado Maria após a morte ou levado-a em vida para o céu. Digamos que essa possibilidade existisse. Nós não temos revelação no texto bíblico. Na verdade, em Atos 1, 13 e 14, nós vemos que por ocasião da ascensão de Jesus, Maria permaneceu aqui. Então isso é muito importante considerarmos. João 19, 25 a 27. Quando Jesus vai para o céu, está para morrer na cruz, antes de ir para o céu, após a sua ressurreição, ele confia os cuidados da mãe ao apóstolo João. Então isso demonstra o quê? Que Jesus iria para o céu e ela permaneceria aqui. Mas digamos que ela tivesse morrido, Jesus tivesse ressuscitado-a e levado para o céu. Mesmo que isso tivesse acontecido, a Bíblia não menciona. Então aí nós não poderíamos conjecturar. As únicas pessoas que a Bíblia menciona por nome, estando no céu, é Enoque, Gênesis 5, 24, Elias, 2 Reis capítulo 2 e Moisés, que foi ressuscitado. Enoque e Elias foram em vida, não experimentaram a morte. Moisés foi ressuscitado de acordo com Judas 1,9, Mateus 17. Então veja, e mesmo que ela tivesse ido e a Bíblia não mencionasse, a Bíblia não nos autoriza a venerarmos a mãe de Jesus, tá? Agora, não temos dúvida nenhuma, Deus não escolheu qualquer pessoa para ser a mãe da segunda pessoa da divindade ao encarnar. Ele escolheu uma mulher muito especial. Agora, eu tenho certeza absoluta, por mais sinceros que nossos irmãos católicos sejam, quando estivermos no céu e lá conhecermos Maria, Maria vai ficar surpreendida com o ensino da veneração a Maria. Porque a própria Maria, em Lucas 1,47, ela reconhece que Deus é o Salvador dela e ela nunca se posicionou como uma corredentora ou como uma intercessora. Até o próprio Papa atual já pediu para irmãos católicos pararem de colocarem ela como corredentora, mesmo que ele, obviamente, creia em outros aspectos da doutrina. Porém, devemos ser bíblicos, né? Então, se a Bíblia não diz, não devemos ir além, né, do que está escrito. Muito bem, nós temos que ir para o intervalo, mas olha só, a pergunta que chegou, ele estava falando sobre Moisés, Elias, Enoque. Boa noite, Tito e professor Leandro, Deus continue abençoando grandemente para nos trazer o conhecimento correto das Escrituras Sagradas. A minha pergunta é, quando aparece Moisés no Monte da Transfiguração, se ele morreu e os mortos não voltam, como que a gente entende isso? Essa pergunta você vai ver logo depois do intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e eu quero apresentar para você o mais novo lançamento da revista Esperança Novo Tempo, o Guia de Estudos Lar Docilar. Esse é um guia de estudo voltado para a família. Hoje nós sabemos que as famílias estão cada vez mais despedaçadas, estão cada vez mais desestruturadas. E o que a Bíblia nos orienta como família, como vivemos em família. Esse guia de estudo aqui da Revista Esperança vai te ajudar muito. Então, peça agora mesmo, gratuitamente, 0 Operadora 12 21 27 3121. Você pode ligar agora e você será atendido e fazer um cadastro para que essa revista possa chegar aí na sua casa, tá bom? Sem você pagar nada. E eu digo a você, ela também está lá na plataforma de cursos, hein? novotempocursos.com, você pode acompanhar as videoaulas da escritora, a doutora professora Sheila. Ela preparou com muito carinho esse guia de estudo e você pode acompanhar as videoaulas lá com ela na plataforma novotempocursos.com, tá bom? Peça agora mesmo, é gratuito, hein? Lá na plataforma você pode também acionar ali o botãozinho depois da primeira aula e já pedir a sua revista para que ela chegue gratuitamente na sua casa e você acompanhe as aulas ali, tá?
Muito bem. Professor Leandro Quadros, as perguntas não param de chegar. Nós, então, colocamos aí, deixamos em aberto essa questão de Moisés, que apareceu ali na transfiguração, né? E ele que era uma pessoa que já havia morrido. Como é que ele aparece ali? Como é que a gente explica essa situação que aconteceu ali na transfiguração de Jesus? Das explicações que os eruditos tentam dar para este evento, a explicação correta e bíblica é o que nós encontramos em Judas 1,9. Judas 1,9 mostra que foi possível Moisés aparecer para Jesus juntamente com Elias, né? Porque Moisés foi ressuscitado. Vamos ler aqui o texto, fazer uma breve análise dele, para que você possa perceber isso. Aqui em Judas 1,9 fala de um momento em que houve uma disputa pelo corpo de Moisés. Diz o texto: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Esse trecho aqui, que Judas, inspirado pelo Espírito Santo, incorporou aqui na sua carta, esse trecho fala que houve uma disputa entre Miguel e o diabo a respeito do corpo de Moisés. A palavra disputa, no grego, ela dá a entender uma demanda legal. Então não era uma disputa simplesmente por um corpo morto, para ver quem é que vai ficar com o corpo morto para enterrar onde quiser enterrar. Não. Como envolve algo legal, uma demanda judicial, o que isso significa? Que a legalidade ou não da ressurreição de Moisés estava em jogo. E o diabo tinha um argumento. Como que ele seria ressuscitado e glorificado se ele era um pecador? Só que o diabo não entendia que quando Moisés fosse ressuscitado, ele iria para o céu com uma espécie de cheque pré-datado, que seria pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, para nós, a melhor explicação das que os eruditos oferecem é esta, né? De que Moisés foi ressuscitado e por isso pôde aparecer para Jesus. E olha que interessante. Muito Elias, bem, professor. Elias representava lá no Monte da Transfiguração as pessoas que iriam para o céu sem conhecer a morte. E Moisés representava aqueles que iriam para o céu ressuscitados e tendo conhecido a morte. Então, quando esses dois personagens aparecem para Cristo, eles, de acordo com Lucas 9, eles tratam do assunto da morte de Cristo e ajudam a fortalecer ainda mais Jesus para a obra que ele iria fazer. Porque tanto vivos quanto mortos dependiam da morte de Cristo na cruz para que pudessem ser salvos. Até mesmo a permanência de Elias e Moisés no céu dependia da morte de Jesus na cruz do Calvário. É interessante, eu até ia falar contigo, é interessante. Agora, uma outra questão relacionada a isso é como é que a pessoa que começa a ler isso na Bíblia, ela pode, nesse momento, ficar se perguntando, mas como que eles reconheceram que era Moisés e Elias, se eles não o conheceram, não tinha foto naquela época, não se sabia? Como é que, professor, se identificou que era Moisés e Elias? Como é que se confirmou que era esses dois personagens da Bíblia? É que quando nós lemos ali no texto, juntamente com Jesus, estava Pedro, Tiago e João. Certo. Então fica para nós claro que quando Jesus conversa com aqueles dois homens, no momento do diálogo, ele fala quem estava ali. E se não foi naquele momento, um pouco depois, quando termina a visão, Jesus conta para eles, para Pedro, Tiago e João, porque haviam 3 pessoas próximas ali. Ok. Né? E detalhe, né? A Bíblia, jamais o Senhor achou importante revelar isso, né? E ele não esconderia, especialmente daqueles 3. E aí, no momento oportuno, né? Isso foi registrado no texto bíblico para testemunho nosso. Muito bem. Nós sabemos que na próxima semana aí vai estar aí o Carnaval, né? E algumas perguntas chegaram pra gente aqui sobre o Carnaval e eu imagino que na semana que vem também nós estaremos aqui. Perguntas mais chegarão sobre essa data. Olha só. Como um cristão deve se posicionar diante do Carnaval à luz da Bíblia? O Carnaval é apenas uma expressão cultural ou pode afetar a vida espiritual?
Professor Leandro Quadros, é uma data festiva, todos sabem aí, né? Mas como é que fica essa questão do carnaval? Veja, manifestações culturais que não ferem princípios bíblicos, elas são todas importantes e bem-vindas. Nós temos que ter cuidado com essa expressão, porque muitos acham o seguinte: bom, se é cultura, tudo está valendo. Não. Deus quer, através do Evangelho, moldar, transformar a cultura, para que a cultura viva de acordo com os planos do Criador. O Criador, ele é o autor da nossa vida, do nosso corpo, das nossas emoções, e ele sabe o que é melhor para nós. Então, a Bíblia não é contra a cultura em si. Agora, o que a Bíblia quer é o quê? Que a cultura seja transformada, aperfeiçoada pelo Evangelho. A cultura está corrompida pelo pecado porque nós somos corrompidos pelo pecado. A palavra carnaval tem a ver com festa da carne. E o que a Bíblia diz sobre obras da carne praticadas no período do carnaval? Vamos analisar Gálatas 5, 19 e 20 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Qual é a posição do cristão? Se afastar por completo. Qualquer festa cultural que alimente ou incentive as obras da carne não pode fazer parte da nossa vida. Muito bom, muito bom. Tem uma outra pergunta que chegou aqui pelo nosso YouTube e quem mandou essa foi o Tiago. A pergunta dele é interessante. Ele diz o seguinte: oi, boa noite, obrigado pelo programa instrutivo. Obrigado você por participar também, Tiago. Na volta de Jesus Cristo, a união dos povos, ou melhor, a união do povo de Deus, como será? Como vai ficar os dogmas ou religiões? Todos seguiremos os mesmos ensinos ou continuaremos aprendendo? Ou seja, nós temos aí mais de 33 mil religiões, dogmas e tudo mais. Por ocasião da volta de Jesus, terá só um povo de uma só religião, de um só dogma? Ou nós iremos continuar crescendo, terão povos de todos os lugares? Como é que é? Veja, em primeiro lugar, ali em Apocalipse 14, 6 a 12, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é pregado a todo mundo, às pessoas de todas as nações, povos, tribos e línguas. Então a salvação não é exclusiva de uma igreja, de uma placa da igreja. Deus está formando-se um povo para prepará-lo para a volta de Jesus. Deus tem os seus filhos sinceros em todos os movimentos religiosos. Porém, nós temos que ter um cuidado. Não é porque Deus tem os seus filhos em todos os movimentos religiosos que todos os movimentos religiosos ensinam 100% da verdade. Por quê? Pelo simples motivo de que duas coisas contraditórias não podem ser verdades ao mesmo tempo. Por exemplo, o islamismo ensina que Jesus não é Deus. O cristianismo ensina que Jesus é Deus. Então, um dos dois movimentos tem que estar errado. Não dá para duas coisas contraditórias serem verdadeiras. E em João 14, verso 6, Cristo fala a respeito dele: ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, na Bíblia, a verdade ela não é relativa, ela é absoluta. Ela é a pessoa de Jesus e todo tipo de ensino, doutrina que emana dele. Então, na volta de Jesus, ele vai reunir, sim, pessoas de todas as culturas, de todas as religiões, que o aceitaram como Salvador ou que aceitaram alguma forma de revelação de Deus para que usufruíssem dos benefícios da cruz. Porém, todos estaremos unidos em torno da cruz e de uma verdade. No céu, todas as doutrinas erradas, contraditórias com as Escrituras, deixarão de existir. Porque Deus é um Deus da verdade. Ele não pode compactuar com nada que seja mentira.
Então é por isso que é necessária a pregação do Evangelho. Mesmo que Deus julgue a cada pessoa de acordo com a luz que recebeu, com base, óbvio, no sacrifício substitutivo de Cristo, temos que pregar o Evangelho. Porque na Bíblia existe uma verdade absoluta que é Jesus e nem todos os caminhos levam a Deus. Por exemplo, Jesus fala em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Em Atos 4,12 é dito que não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. E em Mateus 7, 13 e 14, Cristo fala de dois caminhos. A porta estreita que leva à salvação e a porta larga que conduz à perdição. Então é importante pregarmos o Evangelho, porque realmente a verdade na Bíblia, ela não é relativa, ela é absoluta. Ok, muito bem. Temos ainda 3 minutinhos, acho que você consegue responder. A pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, quem mandou foi o Osmar Inácio e a pergunta dele é o seguinte. Tem uma pergunta para o professor Leandro Quadros. Quando Saul consultou a feiticeira e a feiticeira trouxe o espírito de Samuel, era Samuel mesmo ali? E aí, professor? Boa pergunta, meu irmão. Quando nós lemos 1 Samuel 28, nós percebemos que não era Samuel pelo seguinte. Eu vou dar aqui algumas breves razões por causa do nosso tempo, mas especialmente o verso 6 ele é chave para interpretarmos. Diz assim, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Veja, se fosse realmente Samuel quem tivesse aparecido aqui, Samuel estaria desobedecendo a Deus, porque o texto fala que Deus não respondia mais a Saul por meio de profetas. E aí um profeta de Deus verdadeiro jamais iria desobedecer a Deus. Então o fato de o verso 15 dizer assim, Samuel disse a Saul, não é a opinião bíblica de que era ele, mas a Bíblia está apresentando a perspectiva de Saul. Saul pensava que era Samuel, mas não era. E um outro texto-chave para interpretar isso é 1 Crônicas, capítulo 10, versos 13 e 14. Ali é dito que Deus condenou totalmente a atitude de Saul de consultar uma médium. Se não fosse errado, se fosse realmente o profeta, Deus não teria castigado Saul por ele consultar uma médium. Então leia 1 Crônicas 10, 13 e 14 e você vai perceber que uma das causas da morte de Saul foi consultar aquela médium. Se ela falasse em nome de Deus, se ela estivesse sendo usada por Deus para trazer de volta Samuel, jamais Deus teria punido Saul por isso. Então leia 2 Samuel 28:6, 1 Samuel 28:6 e 1 Crônicas capítulo 10, versos 13 e 14. Muito bem, professor. Foi ligeiro, hein? Sobrou aí um minutinho só, mas infelizmente a gente não consegue colocar uma outra pergunta no ar, tá? Eu queria dizer para você que você pode acompanhar o nosso programa através do nosso canal no YouTube também. Logo, logo já vai estar todos os programas ali atualizados e você pode rever os programas antigos também, tá bom? Mais uma vez eu digo a você que você pode acessar a plataforma de cursos da Novo Tempo e ter todos os cursos bíblicos em videoaulas para você. É só você acessar novotempocursos.com, entrar lá e começar a estudar a Bíblia com os seus apresentadores preferidos, tá bom? Professor, infelizmente nosso tempo acabou, a gente se encontra a semana que vem, se Deus quiser. Até lá, Tito. Obrigado, telespectador, por você ter acompanhado o nosso programa. Que Deus guarde a sua vida e que você retorne mais vezes para estudar a Bíblia conosco. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, hein? As suas perguntas e os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.